Bom, pessoal, então o objetivo dessa nossa primeira aula prática aqui é que a gente possa começar, de fato, a trabalhar com o TDD, com os testes, né? A princípio com testes unitários e o TDD. Estou com o VS Code aberto aqui na tela, tá? Não tem nenhum projeto criado, nem nada. A gente vai criar nosso primeiro projeto para que a gente inicie os testes. Então, eu vou começar com o npm init aqui, normal. Package name, eu vou colocar... vocês vão lembrar aí com certeza do que a gente fez até o momento, né? E que a gente especificou a aplicação e eu acho que a gente pode começar pelo módulo da calculadora. Por quê? Porque ele é totalmente isolado do restante da aplicação. Então, eu vou chamar de calcula valor. Eu vou pôr um 01 aqui, que é para mostrar que a gente está na primeira versão. Depois a gente vai versionar direitinho, né? Mas só para a gente não correr o risco de perder antes de adicionar o versionamento, o sistema de gestão de versionamento, para a gente não correr o risco de perder nada. Versão 1.0, não vou colocar nenhuma descrição, deixar do jeito que está mesmo. Ok, então nosso projeto está criado, tá? Eu vou chamar a atenção para um primeiro ponto aqui, que no nosso package.json já existe um script de teste, que pode ser chamado aqui se eu fizer um npm teste. Só que, obviamente, como vocês podem ver aí, ele vai dar um erro. Simplesmente porque não existe mesmo, né? A gente não fez nada de teste ainda. Então a ideia aqui eu estou fazendo só para que a gente possa acompanhar, para que vocês possam acompanhar o que a gente vai fazer. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é instalar npm install o Jest, que é a biblioteca de teste que a gente vai usar. Sendo que eu vou passar como parâmetro --savedev, porque eu quero que essa seja uma dependência usada somente em tempo de desenvolvimento. Quando a gente fizer o deploy da aplicação, o Jest não vai junto no ambiente, tá ok? E aí eu vou instalar o Jest. Pronto, então está feita a instalação aí, a gente instalou a versão 27.0.5 do Jest, que é a mais atual para a data de agora. Eu não acho que a gente vai usar nenhuma feature que pode ser quebrada, a gente está usando as coisas mais padrão do Jest, mas quando você estiver reproduzindo, né, os exercícios, o comportamento não foi exatamente o esperado, pode ser a versão, então você pode ficar atento aí e ter que forçar a versão 27.05 para o comportamento ficar igual. Mas eu não acredito que isso deva ser um problema. Então, eu vou organizar os arquivos que a gente vai utilizar, dividindo em um pacote de fonte, onde vai ficar a nossa aplicação, que eu vou chamar de src. E um outro pacote, uma outra pasta, que eu vou chamar de teste, onde vão ficar nossos arquivos de teste. O Jest tem mais de uma forma de se trabalhar. A gente pode fazer, por exemplo, colocar todos os arquivos juntos no mesmo diretório e usar o nome do arquivo com .test.js. Ele vai reconhecer esse padrão. Eu posso colocar todos os arquivos dentro de um pacote, underline, underline, test, underline, underline. Então, se eu fizer isso daqui, ó, underline, underline, test, underline, underline, o Jest reconhece que todos os arquivos que estão dentro desse diretório vão ser testados. São arquivos de teste, então que ele vai executar os testes nesses caras. E eu não precisaria de dividir em dois diretórios, não. Eu poderia colocar junto e usar o nome de cada arquivo para definir.
Mas eu prefiro trabalhar assim por organização. A gente já vai ver esse padrão de nomenclatura agora. Então, olha só. Vou chamar de calculavalor.js. O cara é onde a gente vai colocar os métodos que fazem os cálculos dos juros. E eu vou colocar aqui um calculavalor.test.js. E aí o Jest vai reconhecer que esse é um arquivo que vai conter testes. Eu não precisava separar, como eu falei, porque eles têm porque o arquivo de teste tem o ponto teste no nome. Eles poderiam estar no mesmo diretório que o Jest ia reconhecer. Mas por uma questão de organização, eu vou separar os dois conteúdos. A princípio, a gente vai trabalhar só com um arquivo de fonte e um arquivo de teste. Mas à medida que a aplicação for crescendo, eu já quero estar preparado para o que a gente vai fazer, né? Então, como especificado pelo procedimento do TDD, pelo processo, a gente precisa de começar pelos testes. Então, a gente vai começar por aqui e escrever um teste que falha. Então, eu vou declarar aqui a importação de onde estão os fontes que a gente vai usar. Então, 2 pontos, src /calculavalor. E lá dentro do calculavalor estão as funções com o que a gente vai testar. E aí eu escrevo um teste primeiro parâmetro que eu passo é o nome. Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o montante. Bom, então essa é a forma que a gente calcula o montante, né? Onde o montante é igual ao capital investido, mais 1 vezes 1 mais a taxa elevado ao período, onde o período é o número de meses. Então, eu já tenho até alguns dados que eu posso usar para testar aí, mas eu quero começar pelo caso mais simples. Então eu vou começar aqui declarando o nome da minha função, o nome do meu teste, perdão, e eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar aqui o que eu espero que aconteça. Então, deve retornar o capital. Como assim, né? Eu vou fazer um teste onde eu vou passar o número de prestações igual a 1 e o capital vai ser exatamente o mesmo investido. Então aqui eu passo a função que vai ser testada. A princípio a gente não vai receber nenhum parâmetro nessa função e esse é o teste. A primeira coisa que eu vou fazer é a operação. Bom, ora, eu não conheço nenhum objeto, eu não sei exatamente ainda a estrutura dos dados dessa aplicação, mas eu já conheço a lógica de negócio. Então, eu vou fazer esse cálculo usando somente os tipos primitivos, porque aí eu não vou depender de nada. Então, eu vou declarar const o montante, que deve... O nome aqui não ficou legal, né? Então, deixa eu reescrever aqui, vamos fazer o seguinte. Uma prestação, o montante é igual ao capital, ou com uma prestação, o montante é igual ao capital. E a gente já vai ver por que disso, quando o teste for executado. Então, o montante vai receber a operação calcula valor ponto calcular montante. E aí eu vou passar um valor qualquer, 100, por exemplo. A taxa de juros aqui também não importa. Vou pôr uma taxa aqui de 1,75. E o número de prestações é 1. Bom, e qual é o resultado ou comportamento esperado? E aqui vem
a primeira parte do segundo módulo do Jest. O primeiro módulo é o runner, que vai executar todos os testes, né? Então, aqui vem a biblioteca de assertivas do Jest, onde eu declaro o que eu espero de um comportamento ou de um resultado, e o Jest vai, por conta própria, verificar se o comportamento, e o Jest vai se encarregar de verificar se essa afirmativa é verdadeira. Então eu espero que o montante seja to be, e aqui eu declaro o valor esperado. O primeiro parâmetro aqui do expect é o valor real, e aqui o que eu espero. Então eu espero que esse valor seja 100 mesmo. Ok, mas olha só, eu ainda não tenho nenhum teste definido. Então se eu fizer npm teste, que é o comando de teste, como a gente já viu, ele não vai chamar o Jest. E como que eu faço para chamar o Jest? É bem simples. Eu venho aqui no meu teste e declaro o comando que eu quero. Só declarar o Jest. Vamos rodar de novo então. npm teste. E aí, o próprio Jest já identificou para a gente, olha só, que ele ia executar o calcula valor.teste. Como eu falei, ele pode identificar ou pelo diretório, que não é o nosso caso, porque o diretório deveria chamar underline, underline, teste, underline, underline. Mas eu prefiro trabalhar de outra forma. Você pode ficar à vontade para explorar as formas de trabalhar que você desejar. Eu prefiro colocar no nome do arquivo. Então eu ponho aqui calcula valor, calcula-valor.teste.jest. E aqui já está implícito que esse calcula valor vai executar testes dessa função, desse módulo aqui, calcula valor. Não que o Jest saiba isso, mas nós, olhando para esse nome, já podemos inferir. Então fica fácil para a gente entender o teste que eu estou fazendo, né? Então olha só, o primeiro teste foi executado e a função calcula montante não foi encontrada. Ok, a princípio era isso mesmo, eu não tinha a função, mas antes de qualquer coisa, eu acho que para a gente considerar que o teste está falhando, faz mais sentido a gente declarar a função aqui. Então eu vou declarar uma function calcular montante, que vai receber o capital, a taxa e o período. E essa função vai fazer o quê? Vou declarar aqui o montante é 0 e vou retornar o montante. Então a nossa função não tem nada ainda, né? Ela não foi implementada. Vou fazer um teste aqui só para ver o que vai acontecer. E aí, vamos dar uma olhada aqui. Ele está indicando, com uma prestação, o montante é igual ao capital. Está falhando esse teste. E qual que é a falha? Ah, não, só um segundo. Peraí, eu não exportei, né? Ele não está encontrando. Então a falha é que eu não exportei o método. Então, module.export. Eu vou pôr um objeto aqui com o calcular montante. Agora sim vai acontecer o teste que eu estou querendo. Então olha só, falhou mais uma vez, mas agora o método conseguiu ser chamado. Olha só, ele conseguiu chamar. E aí aqui
ele está indicando erro. Ele esperava uma igualdade, esperava 100 e recebeu 0. Bom, isso é óbvio, nós não implementamos ainda a nossa função. Então vamos implementar a nossa função, a primeira versão dela. Então a gente já viu que é o capital multiplicado, a gente vai elevar ao número do período, né? Então math.poll, que é a forma de fazer isso no JavaScript. Aí eu tenho 1 mais a taxa, porque a taxa é em percentual, né? Então se ela é 1,25%, eu preciso de botar o 100%, que é 1 mais a taxa. E vou elevar a quanto? Ao período menos 1. Eu poderia levar só o período, mas vai quebrar um pouco a lógica do que eu estou pensando. Vamos deixar da forma como está aqui, levando ao período. Vamos executar o teste e vamos ver o que acontece. Então o teste está falhando. Por quê? Porque ele esperava que fosse 100 e está vindo 101,75. Sendo que esse 1,75 aqui é justamente o percentual, né? Mas por quê? Porque ele considera, na fórmula, que o período vai ser sempre... Porque ele considera que já no primeiro ciclo vai haver um cálculo. E pela lógica que a gente quer, se o cara fizer uma única prestação, é como se ele estivesse pagando à vista. Então eu vou fazer uma adaptaçãozinha na fórmula aqui, por menos 1, tá? E vou executar esse teste. E aí passou. E o Jest dá essa mensagem para a gente, olha aqui. O nome da mensagem que foi executada, o tempo que ele executou e um verdinho aqui indicando que o teste passou. Antes da gente continuar com o desenvolvimento, de cobrir novos casos, vamos só finalizar, tá? Esse primeiro passo que a gente deu e lembrar o que a gente fez. Então, olha só, a gente falou que o ciclo do TDD é dividido em 3 partes, certo? Então, para quem não lembra aí, eu tenho um ciclo vermelho, onde eu crio um teste, executo esse teste e garanto que esse teste está falhando. Então eu tenho certeza que a aplicação não está funcionando como deveria. Depois o ciclo verde, onde eu faço esse teste passar. Crio a implementação que vai resolver aquele teste. E depois a fase da refatoração. Então o que a gente fez? A gente começou aqui criando o nosso teste e a gente viu que esse teste falhava. A princípio, como a aplicação ainda não estava estruturada, ele falhava porque o método nem existia, né? Porque o método não estava sendo exportado. E a gente passou a exportar, viu que esse método falhava. E aí com isso a gente conclui o ciclo vermelho. E passamos então para o ciclo verde, o ciclo da implementação, onde a gente veio aqui e implementou a função. E nós fizemos também o primeiro passo do uso do Jest. A gente usou os 2 módulos da biblioteca. O primeiro módulo, que é o executor de teste, foi o responsável por, quando a gente chamou o comando aqui npm test, buscar, né, os arquivos, no nosso caso que tem o .test.js no nome, identificar esses arquivos, buscar os testes que estão declarados dentro dele e fazer a execução. E o segundo módulo, que é o módulo das assertivas, onde a gente declarou o valor real dentro aqui do expect e usamos nossa primeira assertiva aqui, que é o to_be, que verificou se o funcionamento estava de acordo com o que eu queria. E aí com isso a gente precisou inclusive de fazer um ajuste, porque a gente não está considerando que já no primeiro passo, no primeiro pagamento já vai haver taxa de juros. A gente está considerando que no primeiro momento, uma prestação só é considerado pagamento à vista, então não tem juros. A gente precisou de fazer o período menos 1, um pequeno ajustezinho na fórmula.
né? Bom, o teste está passando. A gente sai agora, na teoria, da fase verde e vai para a refatoração. A gente vai refatorar a nossa aplicação, mas como ela está muito simples, a gente vai pular essa etapa. A etapa de refatoração ela é opcional. É recomendado que seja feito, mas ela é opcional. E no nosso caso aqui não tem nada para refatorar, né? A gente só tem uma função que calcula o montante. Então, a princípio, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua criando novos testes e rodando mais vezes o ciclo do TDD. Vejo vocês lá.